seu recado. Você agora não está sozinho. Fernando Sete está aqui ao lado do seu solzão ou do seu radinho. Se você está amando, conte agora com Fernando. Tudo é alegria e felicidade. Muito obrigado pela audiência. Meu ouvinte é um privilégio. Nosso sucesso é você com a gente aqui no show do Fernando Sete. Alô, Rio de Janeiro. Fernando Sete. Alô, Brasil. Fernando Sete. Alô, mundo inteiro. Parar com essa puxação de saco aí. Ô, Titi, tudo bem? Como vai você? Olha o meu penteado, que coisa linda, maravilhosa, Titi. Tá bom, Pato, agora chega, né? Ah, não, mal comecei. Eu quero mandar um abraço do tamanho do Brasil pros meus fãs. Tô de olho em vocês. Tchau, Titi, bom programa. Chega de quen-quen, eita, nós. Esse pato, o que esse pato tem me consumido. Lembra dessa? Não era pato. Bom dia. Que bom dia, Fernando Sete. Você ainda está na parte da manhã, rapaz. É que eu fazia esse programa de manhã e de vez em quando o subconsciente, né, faz com que a gente cometa um errinho. É boa tarde, mas bom dia sempre, né? Bom dia o dia todo, né? Me salvei. Denise Guzmán Silva, um abraço. Silvio Barbosa, abração, querido amigo da Publi News. Olha, a Publi Rio, aliás, Publi Rio, né? E ele tem um programa lá que vai estrear sábado agora. Vai entrevistar o comunicador Clóvis Monteiro, né? Sábado às 19 horas na TV Max, viu? Denise Guzmán Silva, abraço. Adilson Fordieri, tá tudo chamando de Pelé do rádio, imagine, se eu fosse, mas de qualquer maneira fico agradecido, tá ligado em mim, em São Manuel, no interior paulista. E ao longo do programa, as pessoas que forem dando suas frasezinhas, os seus boa tardes, a gente lá no final do programa, no finalzinho do programa, a gente vai ter a oportunidade de falar com vocês, de contar os casos todos. Você sabe que ontem eu estava conversando com a minha sogra, de vez em quando você vê ela aqui, é uma gracinha, a dona Emília tem 91 anos, está passando uma temporada aqui em casa e depois, naturalmente, vai para a casa das diversas filhas, são 4 ao todo. Então, o que não falta para ela é casa, né? Nesse momento de pandemia. E eu me lembrei de um fato do rádio, né? Porque tem fatos curiosos, né? E num dos livros que eu escrevi, eu até botei causos do rádio, né? Porque não são casos, né? O causo é uma forma irônica de contar uma história que é engraçada, né? Valéria Moreira, um abraço para você, Valéria. Então eu me lembrei, mas faz tanto tempo isso, mas não importa, os casos são, na verdade, quanto tempo passa, acabam sendo também meio que atuais, né? Eu comecei muito cedo na comunicação, muito cedo, com 16 anos, cismei de fazer um teste, achava que, sei lá, não sei nem o que achava, e fui aprovado e de repente eu comecei numa emissora de rádio que era a cadeia de Dial de Juiz de Fora, era difusora e industrial. Essa cadeia pertencia ao Dr. Sérgio Mendes, a família Mendes, que era o industrial lá de Juiz de Fora, né, de fábrica de tecidos e tal. E os filhos dele, na verdade, dirigiam a Dial, tanto o Rudeciel Mendes, que já se foi, já está com o Papai do Céu, e o Geraldo Mendes, que está vivo até hoje lá em Juiz de Fora. Isso há muitos anos atrás. Então lá estava eu, tinha feito pouco depois de fazer 16 anos, né? Foi em junho, dia 2 de junho, né? De 1962, eu sei que você não era nascido, não importa, acontece que eu estou aqui até hoje, né? E aí, resultado, fiz o teste, passei, e a dicção era boa, a voz também era boa, o conhecimento era razoável para quem tinha 16 anos, então me aprovaram imediatamente. E eu fui fazer duas coisas no rádio. Eu fui fazer o noticiarista T9, que era o informativo da rádio industrial, que era, digamos assim, a rádio falada, viu, Silvinho?
era uma rádio tipo Rádio Globo, só em ponto menor, mas muito bem situada. Então, era a Rádio Industrial de Juiz de Fora. E como ela era ZYT9, ficou noticiarista T9, né? E ele entrava no ar às 9 ao meio-dia, às 5 da tarde e às 9h30 da noite. Então a primeira contratação minha foi essa. A segunda, na Rádio Difusora, que ficava logo embaixo, quem conhece Juiz de Fora hoje é uma cidade de 600 mil habitantes. Naquela época tinha apenas 100 mil habitantes, né? Mas já era uma boa cidade. Então ali na praça, que realmente, agora me fugiu o nome da praça, que fica em frente ao Teatro Central, né? Então tinha ali a rádio, era curioso que era um prédio de 3 andares, então tinha no primeiro andar tinha o Tupinambás Futebol Clube, depois tinha a Rádio Difusora com auditório e depois tinha a Rádio Industrial. E daí na Rádio Difusora, que era uma rádio musical, seria parecido aqui com a 98 FM, que teve uma coisa assim, então ali eu fazia um horário, ficou famoso, Chá das 3, era de 3 até as 5 da tarde. 5 da tarde eu subia para o outro andar para poder ler o noticiarista T9, observador imparcial dos fatos de hoje que formarão nas páginas da história de amanhã. Esse era o slogan do noticiário. Mas acontece que o Chá das 3 da Difusora deu tão certo que eles se esticaram até às 6 horas da tarde. Então o que acontece? Eu fazia um intervalo, porque era só subir a escada para ler o noticiário, lia o noticiário e voltava para a apresentação do Chá das 3. Quando terminava, para terminar o horário, tinha um padre famoso na época na cidade, padre Newton Pimenta, de saudosa memória. E o padre Newton Pimenta precisava rezar a Maria com alguém, né? Então esse alguém era eu, quer dizer, terminava o horário, vamos agora, né, a hora do Ângelus, né, com o padre Newton Pimenta. Boa noite, né? Boa noite, padre. Boa noite, Fernando Sérgio. Ele falava assim, suave. Enfim, ele era muito suave. E havia até quem dissesse que ele era meio efeminado. Efeminado era, não estou dizendo que fosse gay, nada tem contra quem não é um problema meu. Muito bem, mas ele era muito suave, digamos assim. E ele tinha lá os seus 60 e tantos anos, o que para mim era uma eternidade, que eu tinha 16 anos, né? Estava bem velhinho. Naquela época as pessoas também envelheciam com muito mais tempo, ia sempre de batina, mas era um amor de pessoa. E era 15 minutos de reza, ele saía, eu acabava o horário, me parece, ia até às 7 horas, né? Que aí já eram músicas diversas, e depois rumo para descansar um pouquinho, para aguardar o noticiário de 9 horas, de 9h30. Muito bem, isso quando muito menino. Acontece que o diretor da rádio, o dono da rádio, ele na intimidade, ele soltava uns palavrõezinhos e tal. Mas diante do padre, não jamais fazia isso, né? A não ser naquele dia que o padre tinha acabado de rezar, tudo direitinho e tal. E por que os dois se encontravam? Porque o doutor Sérgio levava o padre à Academia de Comércio, onde eu estudei. Hoje é uma extraordinária faculdade, tem todos os cursos possíveis e imagináveis. É um colégio de invejar, maravilhoso, sabe? E fica no alto do morro. Quer dizer, você vai chegar lá, você avista toda a cidade, mas não era fácil subir aquele morro todo para chegar lá com pasta, com lancheira, essas coisas, né? Quando eu era garoto, bem garotinho. Enfim, depois continuei naturalmente os estudos lá. E o padre Milton era padre de lá. Então, quando acabava a reza, o doutor Sérgio passava com o motorista dele e ia numa caravan, que era um carro grande, antigo, levar o padre Milton lá no morro. Naquele dia, por isso é um palácio do rádio, naquele dia o doutor Sérgio estava demorando e o padre me Fernando, onde é que fica o banheiro? Eu disse, olha, o banheiro, deixa eu vir aqui, a primeira porta à esquerda. Ah, pois não, lá foi ele fazer o pipizinho clerical, né? Muito bem, então lá foi ele fazer e tal, e nesse meio tempo, o doutor Sérgio, que tinha atrasado, o doutor Sérgio chega, né? E ali tinha um palanquezinho, a gente ficava um pouco acima do palanque, assim,
que era o estúdio lá e tal. E ele chega, bota a mão na cintura, deixa eu mostrar para vocês. Olha a mão como é que ele botou, tá vendo? Onde é que estava a mão dele assim na cintura. Ele bota a mão na cintura e diz assim: Fernando Sérgio, onde é que está o viado daquele padre? Falou isso, juro. Onde está aquele viado daquele padre? Aí o padre, olha, entre um braço, no meio naquela situação que eu te falei, ó, aqui assim, tá vendo? Estava o rostinho do padre. E o padre estava chegando, ouviu naturalmente, o padre falou: estou aqui, doutor Sérgio. Aí o doutor Sérgio, como bom político que era, olha para a cara dele e diz: oh, excelência reverentíssima, o que seria de mim, pobre, pecador e mortal, não tivessem padres ilustres como o senhor para perdoar os meus pecados? E tudo ficou numa boa, quer dizer, um caos do rádio, né? Dos muitos causos que a gente procura contar na medida que a vida vai passando, né? Mas olha, o alerta é muito importante, né? Eu tenho consultado todos os médicos amigos que nos dão aí presença eventual, né? E todos eles são unânimes de que houve uma subida gravosa, por assim dizer, da pandemia e que nós temos que ter muitos cuidados. E principalmente os jovens, aquele velho cuidado, que é aquela velha situação de que, olha, tem que tentar o isolamento na medida do possível, tem que lavar as mãos, né, bem lavada com água e sabão, né, entre os dedos também, e tem que usar máscara, né? E, se possível, não ir às festas que estão aí acontecendo. Eu sei que jovem é jovem, comigo no nada vai acontecer. E talvez até seja possível que em 80%, 90% dos jovens nada aconteça. Porém, ele pode inalar aquelas gotículas de saliva e ser o portador dessa situação. E aí o jovem vai, passa a festa e tal, vem falar com a mamãe, vem abraçar a mamãe. E aí ele pode pegar na mãe, pode pegar no pai, pode pegar no avô e nos avós. Então, sobretudo, é falta de responsabilidade e falta de caridade. Não é isso? Eu queria lembrar que esse programa é uma oferta das espadascatana.com.br. São autênticas espadas samurai que você pode ter em sua casa, afinal de contas, vale a pena. espadascatana.com.br. E nós vamos começar a falar com os nossos convidados no dia de hoje. Você sabe que ele é um excelente jornalista, eu gosto muito do trabalho do meu amigo Sérgio Solon Santos. O Sérgio Solon, e também com o Michel Menai, que é sócio dele, né, tem lá a Mídia de Verdade. Mídia de Verdade é um canal no YouTube, né, que anuncia todas as coisas que estão acontecendo, fala dos famosos e tal. E parece que ele tem uma notícia muito boa. Hoje já consegui falar com ele aqui. Olha só, vocês estão vendo ele aqui. E eu já vou colocar no pedestal, fica bem melhor. E vou cumprimentar essa figura amiga, que é o nosso querido Sérgio Solon, do Mídia de Verdade. Alô, só um minutinho, deixa eu botar agora sim. Deixa eu acertar aqui os ponteiros direitinho. E vamos falar com o Sérgio. Alô, Sérgio, boa tarde, meu amigo. Boa tarde, Fernando. Meu amigo, tudo bem? Tudo bem, seja bem-vindo. E aí, como é que está o estúdio? Tá indo? Vocês estão fazendo um estúdio, você e Michel Menaio, não é isso? Tá indo. O Michel essa semana ele tá um pouco pegado. Michel tá fazendo sites aí, ganhando dinheiro. Tá certo, faz parte. Mas depois a coisa segue em frente, isso é que é. Dele um abraço grande por mim. Mas e aí, o que o Mídia de Verdade tem para contar para a gente? Vamos lá. A gente está repercutindo desde ontem, o Fernando. Para quem não é daqui do Rio de Janeiro, sim, a Super Rádio Tupi, que na década passada se mudou de São Cristóvão, centro da cidade, região da Gamboa, no histórico prédio desenhado pelo arquiteto Oscar Niemeyer, prédio histórico, prédio bonito, na região, lá perto da região portuária. A Tupi saiu de lá e veio para São Cristóvão. certo. Circula uma informação nos bastidores de rádio aqui do Rio de Janeiro que a Tupi estaria saindo de novo, mudando de casa, saindo de São Cristóvão e dessa vez estaria indo para a zona oeste do Rio de Janeiro,
onde a especulação imobiliária já é muito forte, bairros da Barra da Tijuca e Regredes Bandeirantes. Com essa informação, a gente começou a ligar as pessoas, saber, será que isso é verdade? O que está acontecendo? Sei. Será que está dando dinheiro vivo? O que temos de concreto? De fato, uma oferta foi feita aos diários associados. Sei. Uma pessoa da Barra da Tijuca desse setor imobiliário diz que, de fato, tem uma pessoa desconhecida do grande público que realmente está procurando imóvel em nome dos diários associados para uma possível mudança da Super-Rádio Tupi. Mas, por enquanto, de concreto, não há nada ainda fechado com a Rádio Tupi. Lembrando que isso foi motivo, na década passada, de discórdia entre os diretores e alguns condôminos. Quero lembrar aqui a vocês, o Alfredo Raimundo Filho, que faleceu nesse ano, né? O Alfredo Raimundo Filho foi uma das pessoas que discordaram da mudança da sede lá da Rua do Livramento para São Cristóvão. A informação que nós temos por enquanto é que apenas uma proposta que foi feita para aqueles prédios e aquele enorme estacionamento lá em São Cristóvão, que é a Super-Rádio Tupi, que é líder no segmento popular aqui do Rio de Janeiro, apenas uma proposta foi feita. E aquele prédio realmente ele é muito grande, ele abrigava, você deve lembrar, a Rádio Nativa FM, o Jornal do Comércio, que não existem mais hoje, e na ótica de algumas pessoas lá na Super-Rádio Tupi, dos diários associados, é que aquele prédio hoje é obsoleto. É verdade, é engraçado, você sabe que eu compartilhei da opinião do saudoso Alfredo Raimundo e do filho dele, o Ricardo Henrique, quando o DINEP, o antigo diretor da rádio, presidente, mais o Solon Lucena, bateram o pé para fazer aquela mudança. Porque é evidente que aquilo deu uma atrapalhada danada a tal ponto que no ano de 2016 a rádio entrou numa crise e ela ficou 7 meses devendo a seus funcionários. O que aconteceu pela vez primeiro, uma greve, né? E foi uma greve de todos os funcionários. Claro que teve alguns mais abonados e que não tinham essa consciência da necessidade de que, notadamente, 80% da tropa ganhava relativamente pouco e não podia ficar sem salário, né? E aí houve essa greve, a rádio ficou musical e tal, e acabou voltando, e alguns ficaram e outros não, como é o meu caso. Muito bem, o que eu quero dizer é o seguinte, aquilo foi um tiro na água, porque aquilo, quando você chegou àquilo, quando você chegava aqui, via, eu inaugurei aquele estúdio, né? Na minha sala, à meia-noite, a Paulinha estava lá também, o Marcos de Giacomo e tal. E você via uma coisa faraônica, bonita, impressiona para dedéu, né? Mas não era prática. Fizeram os estúdios com drywall. O drywall é aquele tipo de parede que tem nos Estados Unidos, mas se você der uma cabeçada no drywall, ele afunda. E botaram vidro em tudo quanto é lugar, você já foi lá várias vezes, sabe disso, o vidro um coladinho no outro, e que aquilo não elimina o som do outro lado. Quer dizer, então os estúdios, o mais curioso foram as mesas que eles fizeram, porque se você vai fazer um estúdio, você vai comprar uma mesa, de repente, que está aí no mercado. Não, eles compraram as mais sofisticadas mesas. Eu me lembro que no estúdio principal chegaram caixas e mais caixas, e aquilo, para ser montado, foi um parto, porque eles tinham que atarrachar porca, não sei aonde, para ficar montada a mesa. E aquilo, o dia que for desmontado, não tem proveito. Essa é que é a verdade. Então não foi realmente um bom negócio. Eu espero que eles consigam vender, porque, entre outras coisas, ela só está se sustentando porque ela deixou de pagar a todos que devem. Aliás, a advocacia dela está lutando e conseguindo postergar, e aí ela consegue segurar com aqueles que ficaram, né? Nada contra, cada qual no seu cada qual. Eu tive a oportunidade de desistir porque eu já tinha 23 anos de emissora, estava num horário que eu gostava muito de fazer, mas era muito sacrificante, e para não receber eu preferi sair fora. Mas eu desejo que eles consigam realmente vender, se for o caso, né?
e, obviamente, de posse do dinheiro, eles possam saldar todas as suas dívidas, porque concordo contigo, a Tupi é sim, hoje, talvez a única rádio realmente popular, a única rádio mais importante e com grandes comunicadores, com grandes profissionais, e merece continuar, desde que, evidentemente, consiga sanar suas dívidas. Mas vamos que vamos, falei demais, desculpa. É contigo agora, Sérgio. Isso, Fernando, a casa é sua. A casa é nossa. Os anos 70 e 80 realmente estão deixando a TV Globo, hein? A TV Globo divulgou hoje que o Silvio de Abreu, que está na emissora desde a década de 70, né? O Silvio de Abreu, que acumulava o cargo da direção do humor da Globo também, Sim. não só da dramaturgia, não só das novelas, ele está deixando a emissora entrou num acordo com ele, e ele está confirmando que está abandonando a TV Globo, o comando das novelas da TV Globo, depois de mais de quantos anos? Mais de 40 anos. Mais de 40 anos que o Silvio de Abreu está dentro da TV Globo. Sim, um grande autor de novelas e tal. É aquela velha história. Outro dia eu conversava com um amigo meu e ele comentava que eu concordo plenamente. Houve uma época no rádio que eles inflacionaram os salários, não da média, mas daqueles comunicadores especiais, daquelas figuras de proa e tal. Só que na medida em que a mídia foi se dividindo, de que maneira? Hoje você tem, na época que eu entrei para a Rádio Globo, nós devíamos ter no máximo 10 emissoras no Rio de Janeiro. Hoje você tem 60, se não for mais, entre AMs e FM, só que agora tudo está virando FM. Então o que era para uma ou duas ou para três, passou a ser para 30. E os salários foram ficando cada vez mais altos. A gente entende isso, mas chegou um ponto que nenhum investidor gostaria de continuar, porque dali a pouco, eu conheço o caso de um amigo querido, que eu não posso falar, porque ele me falou recentemente, foi um dos maiores comunicadores que o rádio tem e teve e está vivo ainda. E ele recentemente falou com outro amigo que me contou, falou, olha, quando eu estava na Globo, eu ganhava mais do que a própria rádio. Então é aquela história, não justifica a queda que a Globo teve. Ela poderia descobrir novos talentos, ela poderia continuar a manter a tradição que sempre manteve. E ela continuou, deixou de fazer esse tipo de rádio para fazer uma rádio ruim, péssima de ouvir, o que é uma pena. Falei demais, segunda vez. Cartão amarelo para mim. Agora é o Sérgio Solon. Olha aí, Fernando, hoje a gente vai ter também, a partir das 22 horas e 30 minutos, para as cidades que vão ter o segundo turno das eleições, a gente vai ter os debates da TV Globo, das principais cidades, e aqui no Rio de Janeiro a gente vai ter o confronto entre o Eduardo Paes e o Marcelo Crivella, atual prefeito do Rio de Janeiro. Já estão apelidando esse debate de chute na canela, porque um fala do outro e o outro fala do um. Aqui é uma briga. Mas isso é legal, porque é uma oportunidade para o eleitor, claro, né, Fernando? Claro, o que está aí. Se realmente a pessoa ainda está indecisa, ela decide pelo debate. Eu acho que é bacana a gente discutir essa cidade, né? Para não perder a meme, é uma oportunidade que tem para o leitor sair correndo e não voltar jamais. Não é mesmo? Mas o quê? Um é o atual prefeito, o outro você já conhece, então é isso aí. O outro agora está atribuindo o sucesso dele, que é muito relativo, né? Você acredita, vou te contar uma história, você não vai fazer isso que você mora em Jacarepaguá e é muito distante, nem vale a pena. Olha só, Sérgio Solon, olha só a coisa. Nós todos sabemos da vergonha que está o roubo de fios no Rio de Janeiro, né? Cracudo, não cracudo, miliciano, sei lá o quê, eles roubam os fios de cobre para poder vender e comprar droga, sei lá o quê. Não tem fiscalização, uma bagunça. Eu ando, rapaz, ontem eu andei 10 quilômetros, hoje eu andei 4,5 só. Então o que acontece? Eu ando pelas ruas todas da Tijuca, né? Eu gosto daquele exercício e tal. Muito bem, então eu vejo poste sobre poste caindo fio caído, fio esbarrando na cabeça. E a gente denuncia aqui. Você sabe, Sérgio,
há mais ou menos uns 10 dias atrás, 15 dias atrás, eu denunciei que ali na rua São Francisco Xavier, que você conhece bem, hoje tem o colégio militar. Então, onde tem o colégio militar, os caras roubaram o fio, que eles roubam o fio de cobre e os fios da internet, eles deixam caídos. Então, se você passar ali hoje, virando a esquina da São Francisco Xavier, porque eu fiz isso hoje, e seguindo em frente, você vai ver duas barrigas enormes de fio que desce, bate no chão e sobe de novo para o outro poste. Aí vai para o outro poste, desce, bate no chão e sobe no outro. E ninguém tomou providência. Mas eu estou falando de hoje, como falei há 20 dias atrás, está do mesmo jeito. Aí o cara disse que arrumou a casa, meu Deus, só se for dele, porque a minha está esquisita. Né? Infelizmente, são coisas absurdas. Né? Você tem razão. Parece que a gente está falando de uma cidade do interior, a gente está falando da segunda maior cidade do país. E a falando cidade... do Rio de Janeiro, uma cidade turística. Turística. Entendeu? É feito na base da sacanagem, de qualquer jeito, né? Como se você, que está assistindo, não pagasse imposto. Como se fosse uma coisa de graça, não é? Né? Então tem que ter obra, tem que passar esse por debaixo de tubulação, enfim. É complicado. Fernando, quero te chamar a atenção aqui, Fernando, de uma nota que saiu no jornal Globo hoje, do Bernardo Melo Franco. O Bernardo Melo Franco está chamando a atenção que hoje faz um ano que o presidente da República, Jair Bolsonaro, está sem partido. Vocês devem lembrar da briga do Bolsonaro com o Luciano Bivar, que é o dono da legenda do PSL, para controlar o chamado fundo eleitoral. O Bernardo Melo Franco está dando a informação de que o PSL recebeu de lá até aqui 199 milhões de reais para fazer a campanha do partido em todo o Brasil. Se o Bolsonaro está sem partido político, como é que ele manobra o Congresso? Da pior forma possível, e nós já vimos em diversos momentos da história como é que o presidente da República tem que fazer para manobrar o Congresso Nacional, para fazer o Congresso trabalhar para a sociedade brasileira. E me preocupa isso, que o presidente da República não consiga escolher um caminho, uma legenda partidária para fazer política, né? Evidentemente. E pior, aquele partido chamado Aliança pelo Brasil precisava de 492 mil assinaturas e até agora o TSE só legitimou 8% desse necessário. 8%. Não chega nem a 50 mil assinaturas de pessoas validadas. Houve um fenômeno, tu tinha me perguntado como é que aconteceu isso, por exemplo, os candidatos que o Bolsonaro apoiou, quase todos eles foram derrotados, perto de 80% deles, e existe um ou outro que poderá eventualmente ganhar agora no segundo turno. E era um político experiente que me perguntava isso. E eu falei, olha, para mim não há novidade, pelo seguinte, o que aconteceu na eleição da presidência, é evidente que tudo correspondia para ele, porque, na verdade, a grande maioria do brasileiro estava estarrecido com denúncias de roubalheiras e outras coisas mais dos governos do PT, da condenação do Lula, essa coisa toda e tal. Então, talvez a nível de ideologia, uns 20% ou 30% votaram no Bolsonaro porque gostavam mesmo do Bolsonaro. Os outros 70%, que pode ser 60% ou 40%, porque eu estou falando aqui apenas para ilustrar, votaram para ser contra o PT, ou para ser contra a roubalheira que teria sido denunciada e que também tem que ser analisada. Né? Então aconteceu isso. Agora não. Agora cada um per si está vendo se valeu ou se não valeu a pena. E está escolhendo os seus candidatos. Aí é que o que você está falando é muito importante, porque, veja bem, os partidos, quanto mais tradicionais, mais agregam pessoas. Aquelas pessoas que se afeiçoaram, seja ao PSD, seja ao MDB de hoje, enfim, dificilmente mudam. Quer dizer, então, isso é claro. E ao sair ele imaginou que tivesse força para fazer, não teve essa força, e seria bom que se filiasse a um partido se ele realmente quer concorrer à presidência da República daqui a 2 anos. É melhor ele ter um partido que está... Eu
pelo menos terminar em paz o governo. Exatamente. Aliás, é o que mais falta nesse governo, né? A paz, porque, meu Deus do céu, os caras brigam entre si. Você vê essa última coisa do Eduardo Vamos fechar Bolsonaro. com uma fofoca aqui. Diga. Vamos fechar com uma fofoca. Vamos lá. Ontem, saiu nessa mídia especializada de televisão, Sim, você deve lembrar de um ator que foi galã da Globo, chamado Oscar Magrini. lembro dele. Isso. Ele numa live com a atriz Maria Zilda Bethlen, ele conversando sobre o começo dele na Globo, Sim. uma atriz veterana disse a ele o seguinte: A você vai ter Cleide que ir no quarto Iaconis. desculpa aqui. Quem disse foi a Cleide Iaconis, que disse para ele. Isso, perfeito. Então você tá por dentro. Sim, mas conclua, quero saber, você vai ter Na Globo existe quarto do pó e do cu. Desculpa o palavrão aqui, querido. Na Globo existe quarto do pó e do cu. Olha que loucura que circula entre os artistas. Eu vejo isso com muito cuidado, sabe? Porque eu estive na TV Globo, eu sabia na época se falava o teste do divã, mas não era uma coisa oficializada, era uma coisa que, dependendo do diretor em questão, isso existiu desde que o mundo é mundo, infelizmente, a gente lamenta profundamente. Eu posso ficar muito tranquilo porque eu não fiz nenhum teste do divã na minha vida. Jamais permiti que alguém acenasse para tal, entendeu? Então, mas geralmente as pessoas que se permitem isso, elas é um tipo de pessoa, né, que acha que dar é o melhor remédio, quer dizer, pelo amor de Deus, né? Pelo amor de acha assim, como é que bom, deixa pra lá, não vou nem. Então a gente sabia, você quer ver? Na época da TVS tinha um diretor de televisão, mas não você não pode atribuir isso à TV Globo, você não pode atribuir isso digamos, ao SBT. Não, isso acontece, né? Mas tinha um diretor que, se a pessoa, principalmente mulher, porque o cara era um garanhão, ele usava do cargo. Isso a gente sabe perfeitamente. Então, para mim, isso não é novidade, o que a Cleide Diáconis disse e que o Magrini está falando. Mas eu acho legal uma coisa, Fernando, que no fim, no fim, Sim. Quando a pessoa já chega a uma fase de sua carreira, ela já fala abertamente desse tipo de assunto que já existiu dentro da empresa, que é um assunto delicado, né? Vamos combinar. É delicado e há que ser olhado com cuidado, porque existem mulheres lindas que eventualmente se submeteram a isso. E existem outras atrizes lindas que jamais se submeteram a isso. Quer dizer, então há uma relatividade da história. Pode haver nisso um componente de veracidade, mas pode haver também um componente de inveja, né? Por que o Sérgio Solon é mais bonito do que eu? Ele fez o teste. Sérgio, um abraço, valeu, foi bom esse papo. E semana que vem juntos aqui na sexta-feira? Juntos, valeu. Não, fala aí como é que o pessoal vê o Mídia de Verdade. Mídia de Verdade no YouTube. Mídia de Verdade no YouTube, você bota lá Mídia de Verdade, tem os vídeos disponíveis e tem a fanpage onde a gente trata diariamente os assuntos da imprensa, dando notas, antecipando algum assunto, repercutindo alguma coisa relacionada à imprensa no Facebook, Mídia de Verdade. Eu vou pedir a você para dar um alô aí agora para o Rafael Guedes, que ele é muito, muito gente boa, da LBV, da Legião da Boa Vontade, que está nos vendo agora, nesse minuto. O Rafael tem um programa na rádio LBV, e é gente muito querida. O Rafael, no episódio da greve da Tupi, quando todos estavam duros, né? O Rafael, duas pessoas apareceram e deixaram lá as chamadas cestas básicas, centenas de cestas básicas para os funcionários da Tupi. A primeira foi o Dom Orani Tempesta, da Cardeal, né, aqui do Rio de Janeiro e tal. E a segunda foi através do Rafael Guedes, que sensibilizou a LBV, e a LBV doou mais de 100 cestas básicas para os funcionários
daquela rádio. Você vê a que ponto na época nós chegamos. Claro que eu cedi a minha, dela não precisava, e outros tantos famosos que lá estão hoje também cederam para os menos favorecidos. Então, um grande abraço ao Rafael e outro grande abraço ao Sérgio Solon. Abraço. Um obrigado em nome do rádio. Em nome do rádio, verdade. Valeu, querido. Até semana que vem, se Deus quiser. Pois é, tá vendo? Hoje está bom o programa aqui. Eu espero que você esteja gostando. E eu vou agora direto e reto para o nosso querido amigo de longa data, o Silvinho, gente, mas Silvinho é gente boa demais. Silvio Barbosa. Eu conheci o Silvio Barbosa nos anos 70, quando a gente trabalhava, nós dois trabalhávamos no Sistema Globo de Rádio. E o Silvio foi um excelente produtor, é um radialista de mão cheia e um publicitário extremamente bem sucedido. E vem de lançar agora, no sábado às 19 horas, vai fazer o seu primeiro programa na TV Max. Entende? TV Max. E ele vai contar essa história. Deixa eu só botar aqui o nome dele. Silvinho, está aqui. E aqui está Silvinho 1220. Mas, Fernando, por que 1220? Porque a Globo, na nossa época, no dial, o AM, era 1220. Né? 1220. A ele aí. Apareceu, deixa eu só botar você direito aqui. Era, mas continua sendo de vez em quando, né, Fernando? Continua sendo, é verdade, né? Não pode perder essa. Olha aqui, vamos lá cumprimentá-lo. Peraí, deixa eu mudar aqui. Alô, Silvinho, como vai você? Tudo bem, Silvio? Tô bem, Fernando. Tô bem um pouco indignado, né, Fernando? Né? Por quê? Você acabou de dizer aí que na TV Globo tinha aquele. Não com relação a isso. Na verdade, hoje a situação a mais complicada é essa situação do coronavírus, né? Sim. Aí você vê, Fernando, o ministro Pazuello, que eu acho, Fernando, que parece que ele é um pau-mandado do presidente da República. Eu não tenho dúvidas. Eu não posso admitir. Meu pai, você sabe, meu pai foi militar, oficial superior, né? Barbosão. Lá no Exército, né? Barbosão. A gente admira muito algumas pessoas do Exército, mas esse governo está denegrindo a imagem dos militares. Eu falo isso, Fernando, calçado em algumas pesquisas que eu tenho feito, e se você analisar, a grande cúpula dos militares, eles não são favoráveis ao Bolsonaro. Entendeu, Fernando? É verdade. O pessoal da ativa... É verdade. E você vê, Fernando, como é que pode um oficial, um general como esse Pazuello, parece que ele é general, né? Pazuello, é general. Todo mundo lá é general. O único capitão é o presidente. É o Bolsonaro. E você falou, Fernando, eu queria puxar por isso. Você falou assim, não, mas muita gente votou no Bolsonaro para não entrar no Lula. Foi o meu caso. Declaro a vocês, Fernando. Eu votei no Bolsonaro para tirar o PT, porque o PT estava roubando demais. E como está acontecendo aí, que a gente tem já as condenações em várias instâncias. Esse país parece que é brincadeira de tanta instância. Então, Fernando, eu fico muito indignado, porque um ministro, que é um absurdo esse negócio de botar um ministro que seja pau-mandado do presidente da República. O presidente declara, eu acho que nós, brasileiros, deveríamos fazer entre nós uma ação coletiva para que o presidente trate essa situação da pandemia com seriedade. Ele fica de brincadeira, ele não tá falando coisa séria, Fernando. Hoje que eu tenho um programa e que eu vou poder também me expressar dessa forma, não sou tão formador de opinião quanto você, mas eu posso te dizer a minha indignação de ver um presidente da República andando para os brasileiros. Nós já temos 170 mil pessoas mortas. Agora, se morre, tinha que... você sabe que eu sou evangélico, eu sou cristão. Sim. Inclusive, eu te falo que ouço até a prece de Cáritas, que eu acho linda. A gente tem que respeitar todas as religiões. Agora,
é um presidente que está fazendo... Eu fico pensando o seguinte, será que a mãe, a filha ou alguma pessoa da família do Pazuello, se morresse, ele pensaria dessa forma? Isso é um absurdo, um presidente da República ficar fazendo essa safadeza que ele está fazendo com a gente. Desculpe falar dessa forma. Não, mas é verdade. Porque eu falo como um brasileiro indignado com essa situação. Eu não vou votar nunca mais nessa corja, não só nele, como também nesses familiares dele que está nesse negócio de rachadinha. E você sabe que a gente é comunicador, a gente tem colegas que estão no governo. Sim. Deve ter alguma ligação. Eles vêm chegar, não, mas... Pode falar. Não, saiu. Agora, Saiu, voltou. Deve ser alguma ligação. Simplesmente foi a ligação, foi uma ligação que entrou aqui. Então o que aconteceu é o seguinte, a situação é muito delicada. É verdade. Você sabe que a gente está numa situação... Eu, por exemplo, eu tenho também comorbidades, né, como vários brasileiros. A maioria das pessoas de idade. Quem está se dando bem com isso é o INSS, está morrendo gente pra caramba, as pessoas mais velhas estão morrendo, e vem esse engraçado desse Pazuello falar esse tipo de coisa. E o presidente ficar brincando com a doença, isso é um absurdo. A gente tem que se posicionar, esse país não é um país de brincadeira, nós amamos esse país. Você vê que isso que você está falando é tanta realidade, que você vê, até quero mandar um abraço para a Sônia do Xangô da Mangueira, a Sônia, nossa amiga querida, que ela é uma senhora já, e o filho dela foi cremado esta tarde. Um homem de 50 anos. Então, quando a autoridade não define, né, porque algum tempo atrás eu tive a oportunidade de falar aqui o seguinte, que ele agora veio dizer, disse, cara, eu nunca falei que isso aí era uma brincadeirinha. E falou que era uma gripezinha. E falou. Aí alguém fala assim, não, mas o Drauzio Varela também falou. Pode ter falado num momento até de desinformação. Mas o que ele contribui para a saúde é muito maior do que um erro que qualquer que cometa. Mas na presidência da República, você sabe, tem muito fanático. E os fanáticos seguidores vão achar que é uma gripezinha mesmo. E aí vão morrendo um a um. E vão repassando o que é pior para os outros. Quer dizer, o que me entristece é essa bipolaridade de país. As pessoas têm que ter consciência que não existe o super-homem e que é fundamental que você mude de ideia se tiver que mudar de ideia. Pô. É como você está dizendo, não é desonra nenhuma. O cara chegar, gente, eu errei. Quando é que você ouviu uma coisa dessa? Não tem. Mas eu queria falar de você. Eu queria falar do programa que você vai lançar no ar agora, que eu já estou curioso, né? Vai ser na TV Max, no próximo sábado, às 19 horas. É isso, Silvio? Conta como vai ser. Fernando, é exatamente isso. Esse programa é um programa que vai, na verdade, falar com os formadores de opinião, né? Como você, o Cláudio Monteiro, que vai ser a estreia. Vai ser com o Cláudio Monteiro amanhã pela TV Max, às 19 horas e reprisa aos domingos também, às 23 horas. Que bacana. Você vai poder assistir pela TV Max, canal 25, ou 525 em HD, ou se não, se você não tiver TV da NET, seja fechada, que você tem que pagar a assinatura, você pode simplesmente entrar no site www.tvmaxrio.com, que naquele horário você vai assistir ao vivo o programa. Quer dizer, é uma facilidade para todos. Que bacana, né? Quer dizer que todo mundo que tem computador ou mesmo um smartphone pode ver através da internet, se não tiver a net. Sem problema, pode ver aonde quiser, é só botar tvmaxrio.com. Aí entrar direto e você vai cair lá, assista ao vivo, no horário do programa você vai assistir. Mas só deixa eu concluir. Então, programa é um programa justamente para isso, Bernardo. Para que as pessoas possam, os formadores de opinião, saiam daquele pedestal, Bernardo. Porque é uma coisa que você falar para a população e com compromisso de falar. Né? Assim, claro. Tipo assim, eu não posso falar que aquele produto que eu estou vendendo é um produto muquirana e que está dando 80% de desconto.
é para a gente conversar, uma conversa descontraída e que a gente, o comunicador ou que a pessoa que vá até lá, ela informe, entendeu? A verdade nua e crua, como a gente tinha aquele programa lá na Rádio Globo, entendeu? Certo. A posição dele. Eu quero saber a posição do Fernando Sérgio sobre o Covid. A minha posição é essa com relação ao Bolsonaro. Eu Certo. votei nesse presidente, votei para tirar o tal do Lula, aquela corja que tinha do Lula, e simplesmente eu estou totalmente insatisfeito e indignado. Porque eu acho que você tem que chegar e deixar. Primeiro que a gente foi traído, na verdade, com relação a essa história da corrupção. Ele Sim. simplesmente, os filhos, está aí, mostrando aí a situação do filho, desse filho, que eu votei também, Fernando. Sei, sei. E eu fiquei indignado que eu ia mandar uma carta para o presidente do TRE, até eu vou te falar, eu ia mandar, tipo assim, ingenuamente, porque isso Sim. não é possível. Mas eu ia tirar o meu voto, porque o brasileiro tinha... Primeiro que tem que acabar com esse negócio de votar obrigatoriamente, Fernando. Eu Você não também tem que acho. votar Eu obrigatório. também acho. Se a democracia não tinha que ser obrigatória. Eu vou votar domingo agora, obrigado. Eu E sei. posso pegar coronavírus também por causa dessa votação. Quer dizer, é um absurdo isso. É um absurdo. Porque se você vê, as pessoas que vão votar, estão indo votar, elas estão indo, algumas de máscara, outras sem máscara, mas o vírus é tão complicado que ele pega no ar, Fernando. É Se verdade. tiver muita gente aglomerada, você pega no ar. É Então, verdade. eu queria passar para você, o nosso programa vai ser estreia agora nesse final de semana. Pode ser, eu não estou aqui para fazer, na verdade, nenhuma média com ninguém, Sei. entendeu? Vou fazer um programa para tentar informar. Tanto é que as Bacana. pessoas que vão participar Sim. são pessoas importantes do meio artístico e são médicos, cientistas, pessoas que podem efetivamente dar a informação correta. Porque nesse governo, por exemplo, a gente não vê a ciência sendo. A ciência no governo Bolsonaro fica na terceira divisão. É. Entendeu? Então, quer dizer, a gente precisa resolver, tentar colocar programas, não só como programas online, mas programas também de televisão que possam informar as pessoas e que eles possam se posicionar diante dessas situações terríveis que vem acontecendo no nosso maravilhoso país. Perfeito, eu concordo plenamente com você. E você, mais um espectador assíduo do seu programa, pode ter certeza disso, Silvinho, não fora a amizade que tanto eu quanto Samira, minha mulher, dedicamos a você e de muitos e muitos anos. Olha, um fraterno abraço para você, uma bela estreia amanhã e com certeza há de ser. Vamos convidar mais uma vez, TV Max, canal 25, né? E o outro é... Sábado às 19 horas e domingo às 23 horas. Às 23 horas. Entendeu? Domingo às 23 horas. Só você, se você não tiver a NET, se não for assinante da NET, canal Sim. 25, na NET canal 25 ou 525 em HD. Agora, se você não tiver assinatura da NET, você pode entrar no tvmaxrio.com e automaticamente ao vivo você vai assistir de graça. Valeu, querido. Um fraterno abraço, Obrigado, saúde. Alô, Esse obrigadão, grande profissional de longa data, filho do Barbosão, figura que foi presidente da organização que coordena, esqueci agora o nome, os compositores do Rio de Janeiro, né? Figura saudoso já. Mas é um amor de pessoa, eu particularmente gosto muito do Luizinho. Vocês viram? Vocês viram? Pois é. Muito bem, eu vou virar aqui e vou trazer uma música para suavizar essa história. Ela é minha amiga, ela outro dia me mandou, deixa eu ver se está tudo certinho aqui para não causar surpresa para vocês. Ela me mandou uma gravação dela, mas que ainda não está legal. Porque eu tentei até, digamos assim, editar, porque tinha movimento, né? Mas onde é que está, meu Deus do céu? Está aqui, está aqui. A música é de um talento, que é o nosso querido Carlos Cola, amigo querido, da Fraternidade da Comunicação, a qual também eu pertenço, e da Confraria dos Amigos do Rádio.
Carlos Collor é um dos maiores compositores do Brasil. Eu queria que você prestasse atenção na letra, porque ela não tem ilustração, essa música, só tem a foto da Mara de Rouxi, ou seja, rouxinol. Mas olha que letra interessante. Vamos lá, eu vou botar para você e botar com o som devido, vamos lá. Falta de escolha, talvez. Ninguém por perto melhor. Por algum tempo bastei servir pra te fazer feliz. Como aspirina pra dor, fui teu amor pra distrair teu tédio. Uísque pra relaxar, pra te alegrar, remédio. Servi pra te aliviar, pra dar um pouco de paz. Servi pra satisfazer teu ego e pra levantar um pouco a tua moral. Foi afinal a solução errada. Foi falta do que fazer, eu pra você foi nada. A falta de opção de uma noite sem graça, a brisa no calor que conforta e que passa. A falta de um programa que te interessasse na televisão. Um simples lenitivo pra tua vaidade, um modo de esquecer tua infelicidade. Eu fui um objeto que te deu prazer, falta do que fazer. Então tivemos aí a Mara de Rouxi, né? Com Suave Perfume de Mulher. Na verdade é o CD dela, né? Mas na verdade a música se chama Aspirina. Espero que você tenha gostado. Nós vamos agora para aquele momento da prece, que você conhece tão bem, e depois a gente vai falar o recado de cada um de vocês que está aqui conosco, né? Que mandou o recado aqui. Aí a gente vai ler o recado de cada um, tá bom? Não sai daí não. Vamos então agora para o momento da prece de Caritas, e depois seguida do Pai Nosso, como sempre você sabe. Vamos todos rezar a prece de Caritas e depois a oração ecumênica que um dia Jesus nos ensinou. Deus nosso Pai, que sois todo poder e bondade, dai a força àqueles que passam pela provação. Dai a luz àquele que procura a verdade. Põe no coração do homem a compaixão e a caridade. Deus, dai ao viajor a estrela guia, ao aflito a consolação, ao doente o repouso. Pai, dai ao culpado o arrependimento, ao espírito a verdade, à criança o guia, ao órfão o Pai. Senhor, que vossa bondade se estenda sobre tudo que criastes. Piedade, Senhor, para aqueles que não vos conhecem. Esperança para aqueles que sofrem. Que a vossa bondade permita aos Espíritos Consoladores derramarem por toda parte a paz, a esperança e a fé. Deus, um raio, uma faísca do vosso amor pode iluminar a terra. Deixai-nos beber nas fontes dessa bondade fecunda e infinita, e todas as lágrimas secarão, todas as dores se acalmarão. Um só coração, um só pensamento subirá até vós, com um grito de reconhecimento e de amor. Como Moisés sobre a montanha,
Nós vos esperamos com os braços abertos, ó bondade, ó beleza, ó perfeição. E queremos de alguma forma alcançar a vossa misericórdia. Deus, dai-nos a força de ajudar o progresso a fim de subirmos até vós. Dai-nos a caridade pura, dai-nos a fé e a razão, dai-nos a simplicidade que fará de nossas almas o espelho onde há de se refletir a vossa santa imagem. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai, Senhor, as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que nos ofenderam. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal. Porque teu é o poder, e tua é a glória, por todo sempre. Amém. Pois é, minha gente, então agora um recado, né, para esses nossos queridos amigos que estão aí nos vendo nesse momento, né? Vamos nós, olha só, o Silvio Barbosa, alô Silvinho, que falou aqui comigo, né? Luiz Henrique Oliveira, boa tarde, para você também. Rafael Freitas, alô Rafael. Adilson Furgelli Tatu, Denise Guzmán Silva, a Denise dando boa tarde a todos. Adilson Furgelli Tatu, Valéria Moreira, Rita Carneiro de Mendonça, tem mais aqui, boa tarde Fernando e todos, é a Rita também. O Hernani Sampaio, doutor Hernani Sampaio, grande médico oncologista. Josias Marques, alô Josias. Sônia Guzmán, a Denise Guzmán, 1966, eu tinha 11 anos, tá vendo? Eu tinha 16. Éramos meninos, né? Você então muito mais menina. Terezinha Chagas, o Josias Marques, boa tarde Fernando Sérgio, te acompanho desde os áureos tempos do rádio, te ouvindo e assistindo aqui em Volta Redonda. Um abraço muito grande para você e para Volta Redonda, viu? Denise Guzmán Silva, olá Sônia, aqui um calor horrível, mudando, nublando, pois é, mas está quente mesmo. Sônia Guzmán, olá Denise, eu aqui no trabalho embaixo do cobertor morrendo de frio. Você está onde? Você está na Espanha, Sônia? Porque você tem a Sônia que é da Espanha, me parece. É isso mesmo. O Paulo César Venceslau, né, assistindo a gente. O Marco Silva, Lu Fernando, tem uma boa vendo e ouvindo o programa, com o Lucas Silva no colo, maravilha, é o netinho, né? Tiago Silva, meu filho, também na escuta. Um abraço, Tiago. A Sônia Guzmán, ontem choveu a noite toda e nevando, sem parar, na Serra Nevada. Olha só. Saudade do calor do Rio. Denise Guzmán Silva, conta aí como está a pandemia por aí. Vamos ver se ela vai contar. Aqui em Salobrenha, que é na Espanha, tem muitos casos nessa segunda fase, está vendo? O Nenel de Moraes, grande compositor do Rei Roberto Carlos, de Alcione, de tantos outros, né? Grande cantor também. Nenel, um abraço, querido amigo. Tem mais aqui, Nenel Moraes, Terezinha Chagas, Paulo César Venceslau, Paulinho Lubison, não. Alô, Paulo César Venceslau, um abraço. Foi operador, ele deve ser ainda hoje no rádio, né? Imagino. Gostaria de saber mais de ti, Paulinho. O Marco Silva dizendo, essa história de padre é igual a alguns brasileiros que vêm passear no Disney ou em lojas por aqui. Ele mora nos Estados Unidos. Perdão. Acham que estão no Brasil e esquecem que tem pessoas por aqui que falam português. É verdade. Denise Guzmán Silva, olá Marco, leu o que a minha irmã escreveu lá da Espanha. A Denise falou qualquer coisa que tomara, né, Fernando, ficar devendo a quem trabalhou é muito feio, verdade. Está falando com relação à rádio que não paga. Luiz Henrique Oliveira, o mais revoltante é que durante as eleições o governo esconde a verdade, mas sempre é assim.
político, né? É complicado. Eu acho que talvez se eu fosse candidato a alguma coisa em algum momento, talvez eu também chegaria e forçaria a barra para conversar, porque as pessoas precisam de voto. Mas o que eu não me conformo é que depois que passa, que o cara é eleito, ele nem olha para a tua cara. A grande maioria. Deve ter uma minoria que até hoje não foi apresentado. Vamos lá, Luiz Henrique Oliveira, certamente referiste ao Antônio Carlos. São pessoas assim. Luiz Henrique Oliveira, ótimo comunicador. Rafael Guedes está assistindo, Rafael lá da LBV. A Rita Carneiro, fato antigo na Globo, amigo, mas saiu da Globo por conta desse teste de sofá. Linda e talentosa, foi para a Record, assim como muitas. Existe em todos os lugares. Desculpa eu te dizer isso, Rita, isso não é só da Globo, isso não é uma política da Globo, é uma injustiça achar que é a política da Globo. Isso que existe é mau caráter em tudo quanto é lugar. Na Record, com certeza, nas outras emissoras de TV, mas também não é culpa da Record. Também não é culpa, não vamos, sabe, de repente as pessoas começam a botar uma situação, quer dizer, qual é a responsabilidade que existe? Você tem um banco, por exemplo, você tem um gerente de banco, existe o gerente que é gente boa, que é honesto, respeitador, e de repente você tem, e eu conheço esse caso assim, você tem um gerente de banco que é desse tipo, quer dizer, que usa alguma influência para poder, digamos, ter prazeres outros, né? E qual é a culpa do banco? Entendeu? Não seja injusta, não. Leila Fortunato está assistindo. Desculpa, não quero ter essa ênfase, não é que você está sendo injusta, é que a maioria politiza as coisas, e não tem que politizar. A grande emissora de televisão do Brasil chama TV Globo. Depois vem as outras emissoras. A audiência, recentemente, eu tive acesso à audiência de São Paulo. Enquanto a Globo tem 13 pontos, a Record tem 6 pontos. O SBT tem 3 pontos. Então, e por que ela tem tudo isso? Porque ela formou, não importa, a verdade, como é que aconteceu, aconteceu. Agora, por causa disso, por causa de falhas humanas, né, eventualmente até de direção, a gente vai achar que todo o resto não presta? Não é assim, não. Mário Lúcio e Jamil José Pacheco assistindo. Ô Mário, um abraço para você, uma das maiores vozes, se é quem eu estou pensando, o Mário Lúcio, que foi da TVE durante muitos anos. O Marco Silva, Fernando, ontem ouvindo o desembargador José Augusto, perguntei à minha nora que trabalha em corte, ela falou, no Texas existe sim o defensor público, Public Defender, quando uma pessoa comete, comete algum erro, né? Eu não estou conseguindo abrir o resto aqui. Também é inocente até ser provado o contrário. Direito está regido pela... Mas é isso aqui no Brasil também. Né? Ele pode ter, na época dele, né? Porque hoje ele está já uns 3 anos já reformado. Mas ele sabe daquilo que diz, não existe na quantidade que aqui existe. Né? Mas de qualquer maneira, também no Brasil, você é inocente até ser provado. Leila Fortunato, concordo com o Silvinho Barbosa, gosto de sinceridade das pessoas quando ele diz que errou ao votar no Bolsonaro. Leila Fortunato, voto não deveria ser obrigatório, inteiramente de acordo com você, Leila. Nos Estados Unidos não é. Se é democracia, você vota se quiser. Né? É um absurdo isso. É querer botar canga no povo, sabe? Denise Guzmán Silva, foi reclamada a sugestão do horário de votação para maiores de 60 anos, quase fui bloqueado do Facebook no primeiro turno. Eu estou inteiramente de acordo com você. Quem fez esse horário é maluco. Não sabe que a pessoa idosa ela tem mais dificuldade de se locomover. Então fizeram um horário de 7 às 10, achando que a pessoa vai levantar às 6h30, o senhor de 70 anos, de 80, a senhora também, para chegar lá às 7 horas em ponto. E o que pior, facilitaram que os outros de outras idades também votassem nesse horário. Então formou filas que não acabavam mais. Se tivesse que fazer horário para alguém de idade, né, então poderia fazer o seguinte, olha, os mais novos votam até, digamos assim, 3 da tarde. De 3 às 5 da tarde, ou então abrir até às 6 da tarde, vão ser só os idosos.
né? Porque aí tem mais facilidade, as pessoas acordaram, tomaram café, almoçaram, né? Os parentes já votaram, poderiam levar. Isso é uma possibilidade. A verdade é que foi tudo misturado, né? Mas nessa hora, eles não estão querendo saber na comodidade do idoso, não. Eles estão querendo é voto, é só isso, voto, mais nada. Um dia eu estava passando aqui na avenida, passou um candidato a vereador que eu nunca vi mais gordo na minha vida. Ele passou em cima do jipe, né, com mais 2 puxa-sacos em volta. Quando ele olhou para mim, fez assim para mim. Eu olhei para a cara dele e saí andando. Olha, Pipoca, que isso? Né? Agora vai, depois de eleito, vai ver se ele te recebe. Vai tentar chegar no gabinete dele. Cambada de safado, essa que é a verdade, com raras exceções. Marco Silva, hoje é sexta-feira, não é almoço da confraria, não tem tido almoço da confraria em função da pandemia e eu não sei quando é que vai voltar a acontecer, porque aqui também, a exemplo dos Estados Unidos, aumentou em torno de 20% as pessoas que estão contaminadas. Então é preciso muito cuidado, não tem almoço da confraria não. Sônia Guzmán também aqui, sim, Fernando, acho que foi a última, né? Aqui direto da Espanha, sim, a Sônia direto da Espanha, né? Muito bem, uma terra linda, eu tive a oportunidade de estar aí, não onde você está, mas em Madrid, né? Que é fantástico. Olha, gente querida, muito obrigado mesmo, né? Um bom fim de semana a todos. Segunda-feira estaremos de volta às 4 da tarde. Namastê.